Olá pessoal, agora iniciamos uma série de aulas só de resolução de exercícios, tá? Essa aula de hoje vai ser eletrostática correspondente ao caderno 1, ok? Vou ler a primeira questão para vocês pausam e tentam resolver. Duas cargas elétricas iguais, de módulo 210 a menos 6 coulombs, né? Encontram-se separadas a uma distância de meio metro. O módulo da força elétrica entre elas é igual a, é dado o valor do K, né? Vocês lembram? E determina o meio, só que só cai o vácuo, né? No vestibular. E quando é vácuo, eles chamam de K0, tá? Então esse valor você não precisa saber, eles dão. Você tem que lembrar a lei de Coulomb, né? Força é igual K vezes o valor das duas as cargas, né? Lembrar que não pode pôr sinal, ok? Que a força é um vetor, né? Dividido pela distância ao quadrado, inverso da distância ao quadrado, tá bom? Você faz a substituição. Aqui não entrou o prefixo, né? Mas em vestibular, as cargas geralmente são dadas em prefixos, né? Então, o valor do K, 9/10 a nona. As duas cargas, independente da ordem, né? Nesse caso, principalmente, porque elas são iguais. Então, 2/10 a menos 6. E a outra também é 2/10 a menos 6. Né? Dividido pela distância, que nesse caso já está em metros, né? Então, 0,5, número 5, uma casa. Depois da vírgula, né? 5/10 a menos 1. E vocês sempre esquecem de levar ao quadrado, tá? Lembrar que nessa parte da eletrostática, as grandezas vetoriais, a equação sempre é d ao quadrado, né? O potencial que é escalar, que é d elevado à primeira, tá bom? Coloca os números para frente, né? Sem precipitação. Então, 9, 2 e 2, tá bom? Soma os expoentes. 9 menos 6 dá 3, menos 6, menos 3. Ok? Dividido por, aqui é 5 ao quadrado, 25. 10 a menos 2. Elevar expoente é só multiplicar, né? Tá bom? Então aqui não vai ter jeito. 9 vezes 2 vezes 2, 36, né? Sobre 25. Aqui não vou perder tempo com a potência de 10, né? O menos 2 sobe positivo. Então fica menos 3 com mais 2. 10a menos 1. Se você dividir 36 por 25, vai dar 1,44. Vezes 10 a menos 1, né? Diminui mais uma casa. Isso aqui vai dar 0,144. Força, né? Unidade do Sistema Internacional, Newton, né? Tudo bem? Então, a primeira questão é isso aí, alternativa A, tá? Vou apagar isso aí. Vamos para a segunda questão, tá bom? Mesmo esqueminha, né? Segunda questão, vocês tentam fazer, vou colocar aqui, ela é mais para você fazer uma correlação entre as equações fundamentais aí. Vamos ver se vocês lembram, né? Campo elétrico produzido por uma carga pontiforme ou pontual, né? É igual a 50 volts por metro. Só começar lembrando, gente, campo elétrico pode ser Newton por Coulomb ou volts por metro, tá bom? Nesse caso, resolveram usar volts por metro. Quando uma carga de prova de 2/10 a menos 8 coulombs surge, a força elétrica entre essas cargas possui módulo de que valor, tá? Então, vou dar dica para vocês, aí vocês tentam fazer, né? Coloca as equações de força, de campo e de potencial e tenta lembrar as correlações que existem entre elas, tá? Bom, quem fez as correlações, a ideia é a seguinte. Força eu já fiz na questão 1, né? Lei de Coulomb, KQ, D ao quadrado. Campo elétrico, equação é quase igual, né? KQ, só que é uma carga só, né? D ao quadrado. E só aproveitando o embalo, né? Potencial, KQ sobre D, né? Então, o que eu comentei na primeira questão, opa, tirar isso aqui. As que têm D ao quadrado, essas duas, né? Elas são
vetoriais, tá? Então você não pode pôr sinal nessas equações, né? A escalar é totalmente oposto, né? O potencial escalar, você é obrigado a colocar sinal. Então, se a carga for negativa, por exemplo, né, você vai ter um potencial negativo também, tá bom? Nessa questão aí, se você fizer a correlação entre as duas primeiras, é só prestar atenção aqui, né? Esse pedacinho da fórmula de força é o campo elétrico. Então, se eu trocar isso tudo aqui na bolinha por E, fica F igual a E vezes Q, né? A gente muda a ordem, a gente sempre usa F igual a QE. Q vezes E. Tá bom? Lembrar como é que a gente entende isso, né? Se eu coloco uma carga num campo elétrico, surge uma força elétrica, tá? Da mesma maneira, se eu colocar uma massa num campo gravitacional, surge uma força gravitacional. Vocês lembram de tudo isso, né? Então, essa é a parte mais difícil, que agora fazer mesmo. A resolução é facinho, né? Tá? O valor de carga, tá aqui, né? É 2, 10 a menos 8, vezes o valor do campo, tá aqui, né? 50. Tá bom? Que eu não vou nem perder tempo colocando em potência, né? Porque 2 vezes 50 dá 100. 100 vezes 10 a menos 8. 100 você pode escrever 10 ao quadrado, né? 10 ao quadrado com 10 a menos 8 dá 1, 10 a menos 6 newtons, né? Então, alternativa B de bola aí, tá bom? Vou apagar de novo. Tá comentando com o pessoal do primeiro ano, né? Pode parecer que dá trabalho, mas é mais fácil que apagar a lousa de verdade quando você não tem um aluno para fazer isso por você, é lógico, né? Bom, próxima questão, fazer essa aqui, ó, tá? Essa aqui é legal, que ela é teoria, e na verdade o que tem de muito legal nessa questão é que ela envolve, ela recorda os 3 processos de eletrização. Não sei se vocês lembram aquela aula que a gente começou, né, primeira do ano, a gente fez aquela brincadeira de homem e mulher, tá? Nós tínhamos os processos de eletrização análogos, né, ao que a gente falou ritual de acasalamento, né? Seria aproximação, contato, né, e o atrito, né? Vocês lembram da brincadeira como é que é? Então dá uma lida aí, tenta entender, o texto está um pouquinho enrolado, né? Eu vou já resolvendo aí, tá? A série triboelétrica a seguir, a pausa aí, para que servia a série, né? Nessa questão da UECE, eles foram bonzinhos e eles indicaram, só que você tem que saber, geralmente em vestibular, né, que a série triboelétrica é uma ordem, quer dizer, o material que está em cima do outro fica positivo, o que está embaixo fica negativo, tá? Isso, no caso, foi indicado na figura, então ficou meio sem graça, né? É uma lista de substâncias de modo que cada uma se eletriza, é o que ele está explicando, né? Um gato escorrega para baixo numa vara de plástico e cai dentro de uma cuba metálica X, tá? Que está numa placa isolante. Isso é importante, tá? 2 outras cubas idênticas, grifa isso é o mais importante na verdade, né? Y e Z, apoiadas na placa, estão em contato entre si, tá? Só entre os dois, né? Quando o gato cai na placa, no objeto X, né, a placa se quebra e todas as cubas caem separadas sobre o assoalho isolado. O gato abandona a cuba e foge, tá bom? Ele quer saber a carga de cada cuba no final dessa brincadeira toda aí, tá bom? Vamos começar na ordem. Primeiro, quando o gato escorrega acho que é na vara de plástico, né? Ele vai eletrizar por atrito, né? Então vamos localizar aí, ó, pele de gato tá aqui e plástico tá aqui, tá bom? Com a pele de gato tá em cima, quando ele escorregar aqui, né? Ele fica positivo, tá bom? E a vara de plástico ficaria negativa, tá bom? Isso é o processo de eletrização por atrito, ok? Aí ele vai cair nesse potinho X, na hora que ele cair no potinho X, é contato, né? No contato, as cargas são iguais. Então, se o gato está positivo, o potinho X fica positivo também, né? Lembrar uma coisinha, claro que o gato não tem o mesmo formato do pote, né? Mas se tivesse, a carga seria dividida meio a meio, né? Agora, antes de continuar
com o resto do texto, né? O que vai acontecer aqui? Você tem um pote positivo perto de um corpo, na verdade o Y e o Z formam um corpo só, né? Neutro, né? Então você vai ter a indução, né? A polarização aqui. O pote Y, por estar mais perto do X, ele fica negativo. E o potinho Z fica positivo. Vocês lembram da brincadeira, né? As cargas negativas se aproximam do lado esquerdo para ficar perto do positivo e abandonam as cargas positivas do lado direito aí, tá? Polarização, né? Aí isso aqui se quebra, essa placa de vidro se quebra. Quando os três potes caem separadamente no chão, né? Você vai ter a carga final, positivo, negativo, positivo, tá? Então seria a resposta A. Agora, aqui tem uma coisa muito importante, tá? Você volta no texto, ó, ele fala que o assoalho, né, é isolado. Qual seria a diferença se o assoalho não fosse isolado? Se o assoalho não fosse isolado, né, na hora que os três potes encostassem no assoalho, seria como se você estivesse aterrando os três, né, ligando fio terra, tá bom? Aí os três potes ficariam neutros, né? Seria a resposta se não fosse esse isolado aqui que aparece no assoalho, tá bom? Próxima questão. Fazer a próxima. Deixa eu ver. Pode ser essa aqui, ó. Essa aqui é legal. Essa é uma época que eu comentei, caiu bastante em vestibular, agora já não está caindo tanto. Mas é legal porque ela tem um método, né, mais prático para você fazer sem ficar pensando sem escrever, né? Você tem três esferas condutoras, A, B e C. A é positiva, a B é negativa. Essas duas têm cargas de módulo Q. Quer dizer que a A é mais Q e a B é menos Q. E a C está neutra, tá bom? E ele vai fazer um monte de contatos aí, tá bom? Qual que era o método, né? Quando você tem uma série de contatos, você faz uma tabela. Eu vou fazer meio torto aqui, tá? Você coloca, aqui no caso são três, né? A, B e C, tá? Acho que vai precisar de mais espaço aqui. Vamos ver aqui. A, B e C. Na primeira linha, você coloca a carga inicial. Então vamos voltar no texto. A é mais Q, a B é menos Q, e a C é neutra, então ela é zero. Tá bom? Seria a situação inicial, chamar de I. Tá bom? Aí, na primeira linha abaixo, você faz a primeira operação. Ele fala que vai tocar C com B. Tá? Então, a primeira operação, você toca C com B. Como é que era a regrinha? A que você não mexeu, você só copia aqui embaixo. Tá bom? E a C e a B, como elas têm o mesmo tamanho, são iguais, né? Você soma e divide por 2. Então fica menos Q com zero, né? Menos Q. Fica menos Q sobre 2 e menos Q sobre 2. Tá bom? Isso foi a primeira operação aqui, ó. Agora vamos ler a segunda operação. Você vai tocar C com A. Essa foi C com B, ó. Vou escrever aqui. Você vai tocar agora C com A. Se eu encostar C com A B você só copia, ó. Quem não participar do processo, você só copia na linha de baixo. Agora, cuidado, né? Você está tocando Q com menos Q sobre 2. Se eu somar, vai dar mais Q sobre 2. Se eu dividir por 2, Q sobre 4. Né? Lembrar que fração, se dividir por 2 é multiplicar o denominador por 2, né? E aí a última, tá? A gente fez a segunda. A última aqui, ó, toca-se A e B, finalmente, né? Então, se você encostar A com a B, a C você só copia, tá bom? Antes de acabar, você percebe a vantagem desse método? A gente vai ter a carga final de todo mundo, que no caso ele não perguntou, né? Mas geralmente eles perguntam isso. Então agora vamos fazer a conta. Se eu encosto A com B, Q sobre 4, com menos Q sobre 2, se você tiver dificuldade de fazer de cabeça, faz aí do lado, ó, tá? Eu vou fazer Q sobre 4 mais menos Q sobre 2. Como é que se faz essa conta? Eu tiro o mínimo,
o mínimo é 4, né? 4 por 4, 1. 1Q. Menos 4 por 2 dá 2. 2Q. Tá? Então isso aqui vai ser menos Q. Opa, colocar para cá. Acabou o caderno, né? Sobre 4. Ok? E aí eu vou dividir essa soma por 2, né? Então seria menos Q sobre 8. Menos Q sobre 8. Tá, como eu falei, essa linha final você tem a carga final de cada um, né? Carga final da A, carga final da B e a carga final da C. No caso, ele perguntou a carga final da A. Então a resposta é menos Q sobre 8, né? D de divórcio aí. Acharam aí? Vocês estão acertando? Como é que tá indo aí? Deixa eu apagar. Perdão, abre aqui. Fazer mais um. Esse aqui é legal, tá? Esse já tem um nível conceitual um pouco mais alto, né? Mas é legal porque a gente adianta a matéria. O pessoal do terceiro vai ter que saber tudo isso até o final do ano, né? De qualquer modo. Vou dar uma lida aí. Questão da UERJ, desse ano passado. Na ilustração, você tem representado os pontos 1, 2, 3, 4 dentro de um campo elétrico uniforme. Olha, né? Lembra do famoso céu? Ok? Quem estava na aula, a gente já falou que no céu você usa o EDU. Tá? Lembrar, né? Não é céu de céu, tá? A gente não colocou acento, tá? E o EDU, na verdade, é aquela formulinha, campo elétrico vezes a distância é igual a diferença de potencial U. Tá bom? A gente não vai usar a equação porque é uma questão teórica, mas a ideia é a seguinte, ó. Você pega uma partícula de massa desprezível, carga positiva, onde ela adquire maior energia potencial elétrica possível. Tá? Duas coisinhas antes de vocês começarem a pensar. Né? Professor, carga positiva não se move. Verdade. Só que se a carga estiver numa partícula, aí é a partícula que se move. Tá? Não tem problema. Você não pode ter a carga positiva em si se movendo, que normalmente ela está presa no núcleo. Tá bom? Segunda coisa, o que torna essa questão um pouquinho adiantada, né? É uma coisinha do primeiro ano que muita gente não lembra. Energia mecânica num sistema é energia cinética mais energia potencial. Tá? E aqui eu não vou nem lembrar as equações, porque o importante é o seguinte, para você ter a energia mecânica constante, né? Quando a energia cinética aumenta, a potencial tem que diminuir e vice-versa. Tá? Então, se ele estiver perguntando, né, onde tem maior energia potencial, por exemplo, você procura onde ele tem menor energia cinética e vice-versa. Tá? Essa é uma ideia que eu só estou aproveitando para pegar carona no texto, né, para comentar, tá bom? Então, façam aí. Quem já fez, tem que lembrar daquela aula de linhas de campo, né? E a gente aproveitou e falou de linhas equipotenciais também, né? A propriedade que eu estou procurando é aquela que diz que se eu caminhar na direção da seta, né? À medida que eu vou indo na direção da seta, tá? O potencial diminui. Se você se lembrasse disso, aí já ficaria fácil, né? Como ele quer o maior potencial, só pode ser no ponto 1, tá? Que no ponto 1 é onde você está mais longe, né, da ponta da seta, tá bom? Por essa mesma ideia, o ponto 4 seria o ponto de menor energia potencial, tá bom? Acho que só tem mais uma, né? Se eu não me engano, vamos conferir aí, né? Colocar aí. A última questão, deixei a mais chatinha para o final, né? Que eu vou fazer uma aula só de aspecto vetorial, mas essa aqui, para você lembrar que as coisas só se complicam quando tem o aspecto vetorial. Questão da Unifesp, tá? Considere a seguinte unidade de medida, intensidade da força elétrica entre duas cargas que, no caso, ele está admitindo iguais, né? Separadas por uma distância d, é F. Vamos escrever isso aí, né? A gente acabou de fazer. Tá? O que ele está dizendo é que a força F dele é K, como as duas cargas são iguais, que é o quadrado, né? Q vezes Q, sobre d ao quadrado. Isso aí é o F que ele está dizendo, tá? Suponha que
uma carga Q1, está aqui na figura, né? De valor 1Q, seja colocado em frente a duas outras cargas. Q2 que vale 3Q, né? Então essa aqui vale 3Q, eu vou deixar escrito aqui. Tá bom? E Q3 que vale 4Q. Tá bom? Ele quer a força elétrica resultante sobre a carga Q1. Tá? O que é legal aqui você perceber? Primeiro que a distância é igual para os dois. Tá? Se a distância é igual, o fator distância não vai mudar nada. Né? Então, se eu olhar para o meu equacionamento aqui em cima, estou circulando, como é que se lê isso? Que a força é diretamente proporcional às cargas. O que acontece com as cargas acontece com a força. E o inverso da distância. Como a distância se mantém no problema, a distância eu vou esquecer. Né? Aí fica fácil de você perceber o seguinte. Eu vou pegar a carga Q1 com a Q2 aqui. Tá? Q1 com a Q2 fica Q com 3Q. Então, uma delas triplicou. Se você triplica a força, fica... Perdão, se você triplica a carga, fica o triplo de força. Né? Então, esse par de cargas vai ter o triplo de forças da situação inicial que ele falou. Tá? Se eu fizer a mesma coisa com a de baixo, Q1 com Q3, Q1 vale Q e Q3 vale 4Q. Então seria a mesma ideia. Você pegou uma das cargas e multiplicou por 4. Se você multiplica por 4, a força multiplica por 4 também. Tá bom? Então você vai ter uma situação, vou desenhar aqui embaixo, né? Lembrar que ele não pediu o desenho de força, mas a ideia, assim, como é tudo positivo, né? Essa bolinha aqui de cima empurra essa do meio para baixo. Tá? Isso aqui seria a força da carga 2 sobre a 1, que a gente viu que é 3F. Por que 3F? Que a única mudança que foi feita é que uma das cargas triplicou. Tá bom? Então seria a interação dessas duas. Essa carga da direita empurra essa do meio para a esquerda. Lembra? Todas são positivas, né? E o valor de força aqui essa força aqui é força de 3 em 1, ela vale 4F. Por que 4F? Porque você só pegou uma das cargas e multiplicou por 4, tá bom? Agora eu vou pegar esse pedaço da figura aqui, eu vou ampliar. Você tem um vetor 4F para a esquerda, somado vetorialmente com o vetor 3F para baixo. Né? A análise de desenho, você fecha o paralelogramo, né? Liga a origem dos dois com o ponto de encontro aqui. Então, esse vetor diagonal é o vetor força resultante, tá bom? Normalmente, eu aplicaria Pitágoras, né? Só que aqui não precisa, que forma o triângulo 3, 4. Então, aqui vai dar 5F. Tá bom? A gente fez alguns mais difíceis em sala de aula, né? Mas acho que dá para vocês entenderem isso aí, tá bom? Apagar isso aí. E das aulas que eu passei para vocês, né? Acho que foi a aula que eu vi melhor comportamento por parte de vocês. Então, eu vou deixar, né? A foto do meu cachorro aí, olha que fofo o cachorro, né? Fiquem bem aí, tá? E até a próxima.